Então, essa questão da espiritualidade, em Lucas 14, de 28 a 30, mais ou menos a mensagem que está ali é: que homem deixaria de planejar para construir? Então, assim, com muito temor, o que eu quero deixar aqui nessa questão da cilada é que, novamente, nós somos capazes de cair no julgamento e na comparação quando vemos um irmão que, de repente, age diferente de nós. Ao buscar a Deus, a cumprir o seu mandamento, a ser obediente ao seu chamado. E é nessas horas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se a gente não entende isso, nós realmente não podemos recorrer àquilo que já nos foi dado. É só a partir desse entendimento que a gente pode recorrer ao que já nos foi dado, porque Ele olha o coração. Amém, gente? Então, essa questão da espiritualidade, de novo, é uma distração que gera julgamento e gera comparação. Idealização, idolatria. Gente, aqui é complexo, né? A gente idealiza os nossos líderes. Vocês já perceberam como a gente idealiza os nossos líderes? Como a gente acha eles o máximo, como a gente acha que eles nunca vão errar, como a gente... Nossa, só eles têm a palavra certa, só eles... Gente, não é. Não é, isso é idolatria. Deixa eu te contar, é idolatria. Porque, afinal de contas, os líderes são gente. A gente tem que, sim, olhar para os líderes e olhar para as referências como exemplos. Tem, sim, isso a gente tem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não idolatrar. Até porque, se o líder tem alguma dificuldade em algum momento, meu amigo, ficou feio para você o negócio. Porque daí você vai ter colocado toda a tua expectativa em cima da pessoa errada. A única pessoa que você tem que colocar a expectativa é em Deus. Você tem que seguir o teu exemplo, talvez, em pessoas que passaram por caminhos que são caminhos bons. Mas essa pessoa, meu camarada, olha só, em Êxodo, lá atrás, o povo foi instruído para não fazer ídolos de coisas da terra, de coisas do céu. Ou seja, mesmo, não era para fazer ídolo, não era para ter imagem, não era para ter, sabe? Em Jeremias 17:5, maldito do homem que confia no homem. E essa confiança, não foi olhar no original, tá? Até se alguém tiver e quiser me dizer, legal. Mas essa confiança, para mim, ela está muito nessa questão de você idolatrar a pessoa. De você, sabe? Tipo, porque confiar de verdade, contar de verdade, se apoiar de verdade. Então, assim, com quem que a gente está contando, né? Em quem que a gente está se apoiando? Quem que a gente está olhando e está achando que é infalível? O homem? Isso é idolatria. Tá? Isso é bem importante, porque aqui vocês vão ter, aqui na igreja como um todo, vocês vão ter muitas pessoas mesmo que são muito bacanas, que estão tentando de verdade. A linha é fina, entendeu? A linha é fina, gente. Por isso que a gente tem que estar sempre aberto ao Espírito, porque só o Espírito muitas vezes vai poder nos dizer aonde que está o nosso coração. Não vai ser na mente, sabe? Só o Espírito vai poder prescrutar e revelar para a gente. Mas a gente tem que estar aberto. E por último, para vocês... e outra, né? Em Efésios 4:12, o que fala? Ele deu uns para apóstolos, profetas, mestres, blá, 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 para o aperfeiçoamento dos santos. Assim, não é para eles serem idolatrados. Todo mundo que está de serviço dentro da igreja, que tem um ofício dentro da igreja, está aqui para servir, para ajudar vocês a serem melhores. Só que a gente continua sendo humano. 100%. E por último, para acabar, a falta de propósito. Eu tenho falado isso bastante para vocês, assim. É uma via de mão dupla, né? Assim, quando algo em mim dói demais, fica difícil de eu conseguir olhar para o propósito, fica difícil de eu conseguir olhar para o longo prazo, fica difícil de eu conseguir olhar para aquilo que vai além de mim. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando eu não olho para o propósito, quando eu não presto atenção naquilo que é maior do que eu, sobra muito espaço para eu olhar para a dor do meu dedão. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que buscar a nossa cura emocional, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente também tem que se nutrir do propósito maior. A gente tem que nutrir isso, voluntariamente a gente tem que nutrir isso. Sabe aquele cara que fala, gente, não tenho tempo para me preocupar com isso? É mais ou menos isso.
Quando você começa a entender o propósito maior e começa a nutrir isso na sua vida, muitas coisas automaticamente vão perder a importância. Porque você vai ter algo muito mais legal, importante para pensar. Provérbios 29, 18, sem visão o povo perece. Isso está desde o Velho Testamento. Sem visão o povo perece. Vamos lá em 1 Coríntios 9, 26, 27, porque eu gosto dessa passagem. 9, 26, 27. É muito legal Paulo falando aqui, ó. Assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Paulo, tudo que ele fazia tinha meta, tinha propósito, tinha algo muito maior que ele. E esse propósito maior era o chamado que ele tinha recebido. Por isso que era possível ele agir, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o propósito maior. E isso fazia com que fosse possível ele lidar com as cadeias, com as correntes, com os apedrejamentos, porque valia a pena. Tanto que tem uma hora que ele fala assim, né? Morrer para mim é lucro. Mas, como eu ainda tenho uma missão para cumprir, então eu fico aqui. E aqui, Tiago 4,3, ele nos fala, né? Que a gente não sabe orar. E que a gente muitas vezes não recebe porque a gente pede para os nossos próprios deleites. O que aconteceria se a gente começasse a orar pelos propósitos maiores? O que aconteceria com as nossas necessidades e as nossas dores se a gente começasse realmente a dar um voto de confiança para aquilo que é maior que nós? O que aconteceria com a nossa vida, com a vida das pessoas ao nosso redor, com as nossas dores mesmo, a dor do dedão? Então, gente, olha, essas são algumas ciladas. As distrações, a religiosidade, a fragmentação da igreja, a comparação, competição, o julgamento, a espiritualidade que leva, tá, gente, ao julgamento e à comparação, não a espiritualidade em si. A idealização e idolatria dos líderes e a falta de propósito. Muito possivelmente, você também pensa em outras e o Espírito Santo pode estar te revelando outras aí. E a gente tem que se lembrar que é para contra-atacar. A gente sabe isso e, sabendo disso, a gente tem como contra-atacar. Com tudo que a gente tem. Com tudo que Deus já nos deu, com todas as armas espirituais que a gente tem, com a nossa capacidade de discernimento, com a nossa capacidade de posicionamento, tudo isso a gente pode fazer. Aqui, só para a gente rumar para o final, aquele que vencer, olha só, ali com as igrejas que a gente falou, de Apocalipse, Éfeso, aquele que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esmirna, aquele que vencer, de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Pérgamo, aquele que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tiatira, aquele que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Sardes, aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Filadélfia, aquele que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Laodiceia, àquele que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Àquele que vencer, existem muitas promessas. A pergunta é, você topa cuidar do nosso QG e da nossa missão na Terra? Você topa? Vamos cuidar da nossa igreja de verdade? E aí, o que eu vou deixar então é uma lição de casa para você. E uma lição de casa lembrando que um dos nossos valores aqui nessa igreja é ser verdadeiro. Conversa, reflete com alguém e ora com essa pessoa, perguntando quais são as principais distrações hoje dentro da igreja que te pegam. Porque, olha só, a gente precisa uns dos outros. E a gente precisa ser capaz de abrir
as lutas e as imperfeições com as quais a gente está lidando. E a gente precisa ser capaz de fazer isso de uma forma que não seja tropeço para o irmão. Ser crente é ser humano dependente de Cristo e de tudo aquilo que Ele nos deu. Ser capaz de me abrir com o meu irmão e dizer, eu preciso de ajuda. Vocês lembram de Moisés? Moisés precisou da ajuda de 2 pessoas para manterem os braços dele em cima, porque ele estava fraco. Ele estava enfraquecido. E Moisés era Moisés. Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo, porque uma coisa é você confessar, é você contar do que está acontecendo achando que está beleza, que está tudo bem. A outra coisa é você abrir realmente querendo buscar a saída. É isso que Deus espera da gente. E Ele, honestamente, não está tão importado onde você está, Ele está importado com onde você quer chegar. E é isso, né? Não é para murmurar, não é para reclamar de Deus, não. É para reconhecer onde você está, pedir ajuda, ser vulnerável, ser transparente, ser verdadeiro e falar, irmãos, corpo, eu preciso de ajuda. Tá bom? Então, essa é a provocação hoje. Não deixa de fazer isso. E senta com alguém e fala, isso aqui para mim está difícil, me ajuda. E aí, tanto para orar junto, como para receber conselho. Porque é isso, né? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos traz o entendimento e a revelação das coisas, e isso é maravilhoso. Que a Tua verdade continue agindo em nós e através de nós, que nós possamos ser luzeiros nesse mundo, como Paulo diz também, e que o Senhor nos ajude a sermos fortes, vigilantes e atuantes em desmantelar, Pai, todas as ciladas de Satanás, para que a gente possa viver a igreja forte, a igreja verdadeira e a igreja que em Teu nome vai poder fazer toda a diferença nessa terra, Pai. A gente te louva e pede pela Tua capacitação, para que essa palavra não fique só na nossa mente ou até mesmo só no nosso coração, mas que ela vire vida, que ela seja transformada em atitude, que ela seja transformada em posicionamento, que ela seja transformada na atuação dos dons e talentos dos Seus filhos, para que o Teu corpo possa ser operante de verdade. Abençoa-nos, Pai. A gente te ama e declara que não há outro Deus além de Ti. Em nome de Jesus. Amém.